A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatinão do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e Congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrarmos uma aula agora, o terceiro trimestre do ano de 2022, classe de adultos da CPAD. Vamos estudar um novo trimestre, cujo tema é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então vamos aqui, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Textual. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4:1, e a verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A introdução da lição nos diz: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, sempre lembrando, irmãos, a introdução é um resumo que o autor quer dar daquilo que nós iremos estudar. Ele fala de diversos ataques, né? Vamos estudar, os irmãos vão ver várias lições chamadas sutileza disso, daquilo outro assunto. Vamos estudar cada domingo. Sempre Satanás se opôs à igreja de Deus, tanto na antiga aliança, no Antigo Testamento, quanto na nova. E é interessante só para não entender aqui, fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Por que fora do contexto bíblico? Fora do contexto bíblico é após a Bíblia ter terminado de ser escrita, o último livro do Apocalipse, que temos na nossa Bíblia. Não o último livro a ser escrito, porque o Evangelho de João foi escrito depois do Apocalipse, mas na ordem da nossa Bíblia é assim. Então, acabou o último livro. Então agora ficou a igreja tem a Bíblia na mão, então fora do contexto bíblico. A igreja continua sendo atacada, a história da igreja nos conta isso de várias formas. Metodologia diferente, intensidade diferente, mas sempre quem está por trás disso é Satanás. A igreja é sob ataque, a sutileza do ataque. Depois aqui no ponto ele vai falar sobre sutileza e a gente vai deixar para comentar mais na frente. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrários à fé cristã. Então, como é que atacava-se a igreja antigamente? Enviava-se exércitos de algum inimigo, né, contrário à igreja, e atacava. Ou forças militares para prender os cristãos. Nós vemos que tudo, com Cristo começou sendo acusado, levado à cruz, morrendo. Todos os apóstolos, exceto João, morreram de morte matada. Mataram eles por causa do Evangelho. Então, sempre foi assim, mas agora nos últimos tempos não. É sutil, você não consegue entender. E o principal que ele coloca nesse ponto é o comportamento diferente, a normalização dos comportamentos diferentes à fé cristã. Então querem que a igreja aceite comportamentos contrários àquilo que a Bíblia ensina como normais. Infelizmente, muitos estão aceitando, mas não é exatamente nesta lição que nós vamos estudar o assunto. Vamos estudar os assuntos durante as 13 lições desse trimestre, cada uma falando de um desses pontos e algumas coisas mais específicas nesse sentido. Alerta para o povo de Deus.
Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dá à igreja. O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:1, o advérbio grego retos traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvida. O Espírito Senhor, portanto, faz conhecida ao seu povo os perigos que o cercam. Deus não abandonou o seu povo e Satanás vem e ataca e o povo não sabe como se defender. Não. A Bíblia nos mostra claramente que Deus tem dado condições para que o seu povo se defenda, entenda e possa observar como vem o ataque. Tanto lá no Antigo Testamento, particularmente a pessoas, ou ao grupo, Israel como um todo, para que não caísse nessas situações. Infelizmente, a gente vai ler na Bíblia, já estudamos várias vezes na escola dominical, que caíram. Israel foi para o cativeiro, depois Judá foi para o cativeiro, por causa dos seus pecados. Alguns reis pecaram, até mesmo da descendente de Davi, na parte de Judá, por isso o povo foi para o cativeiro depois, mas sempre Deus levantou. E exatamente nessa época dos reis, Deus levantou profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas profetizavam sobre essas coisas, e os profetas não literais também, Elias, Eliseu e outros mais, para que o povo ficasse alerta. Não Satanás não vem atacar e o povo não sabe que certa situação é por causa de um ataque do inimigo. Sabe sim, porque Deus alerta. Basta que a gente ouça, e aqui no Novo Testamento diz, Paulo fala a Timóteo, o Espírito expressamente diz. O que é expressamente? No grego. Claramente, sem sombra de dúvida, que viriam esses tipos de situações. Homens amantes de si mesmo, falsos profetas, tudo isso aconteceria. Temos que ficar alerta a este ponto. E a terceira subdivisão do ponto 1 é a igreja na reta final. A surgida de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, 1 Timóteo 4:1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Atos 2:17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias, 2 Timóteo 3, de 1-7. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara, objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, 1 Coríntios 10:11, o que a igreja pode dizer nessa presente época? Nós estaremos na reta final, na última volta da corrida. Nós pentecostais cremos que brevemente o arrebatamento da igreja acontecerá pelos sinais que estão aqui. O Senhor marcou data e hora? Não. O Senhor disse que ia voltar em 2023? O Senhor disse que ia voltar em 2022? O Senhor disse que ia voltar em 2024? Não. O Senhor não disse data nenhuma. O Senhor apenas alertou nos últimos dias. Pastor, nos últimos dias aqui não disse que era da igreja? Sim, meu amado irmão. E nós vemos que ele fala que os ataques vão aumentando. Então nós vamos estudar a história da igreja e vamos ver que a igreja realmente foi atacada, como estava lá no introdução. Antigamente era bélico. Agora não. É aquele ataque mais sutil que vem, às vezes, veio dentro da própria igreja, com falsos profetas, parecendo serem cristãos, mas como já estudamos em lições anteriores do trimestre passado, cordeiros vestidos de lobo. Então, por fora parecem cordeiros, mas por dentro, lobos cruéis, querendo destruir o povo. Alerta foi dado. Paulo falou. Não podemos ficar surpresos. Puxa, que está acontecendo isso hoje, nesse dia? É isso, é aquilo. Às vezes a pessoa se preocupa.
Não é que diga que tem que se preocupar com o partido político, ou com o governo, com o Estado. Mas tudo isso foi dito. A igreja sofreria ataques, e a igreja está sofrendo ataques. Ataque à sua fé, ataque à moralidade, tudo isso, e nós vamos estudar nesse trimestre todo, cada ponto, um ponto do que está acontecendo, porque a lição fala sobre isso, os ataques à igreja de Cristo, então será todo o trimestre. Mas nós fomos alertados e não podemos dizer que estamos sendo pegos de surpresa. E o Senhor, Ele também nos alertou como viver o Evangelho de Cristo para podermos vencer esses ataques. Queridos amados irmãos, normalmente eu gravo o primeiro vídeo somente com o ponto 1, depois o segundo com o ponto 2. Essa lição ela tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E nas duas últimas lições, meu celular teve um probleminha e travou o vídeo muito cedo. Eu vou tentar gravar apenas 2 vídeos, então agora nós vamos entrar no ponto 2, para tentar no segundo vídeo falar só sobre o ponto 3 e o ponto 4. Se houver algum problema, então eu gravarei 3 vídeos, como fiz nas 2 últimas vezes que gravamos a aula da Escola Dominical do trimestre passado. Então, ponto 2, a natureza do ataque. O ataque de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos no ataque que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever a Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, vamos começar pelo final, Paulo dizendo em 6,12 de Efésios. Temos que lutar contra a carne e o sangue? Não. A igreja primitiva teve vários problemas. A sua luta era contra Nero, ou qualquer outro imperador, Domiciano, que perseguiu a igreja